Olá, Brasil. Muitas coisas estão aparentemente dando errado na nossa vida porque talvez, a gente tenha que mudar a rota, entendeu? Muitas vezes a gente está indo em uma direção contrária à direção de Deus e às vezes acontece uma mudança de rota. Você veja, por exemplo, o caso de Jonas, né? Ou seja, Deus disse para ele ir para Nínive, ele foi para uma cidade totalmente diferente, ou seja, ao invés de ele escolher a vontade de Deus, ele escolheu a sua própria vontade. Então era necessário haver uma intervenção divina para que Jonas ele voltasse à rota estabelecida por Deus. Tem uma história muito interessante, não é uma história, é um fato real, né? Teve uma pastora brasileira que esteve lá em Israel e ela viu que uma pastora de ovelha, literalmente pastora de ovelha, ela estava cuidando das ovelhas e estava com uma ovelha debaixo do braço e aquela ovelha estava com as duas patinhas, assim, atadas, ou seja, com curativos, enfim, aquela coisa toda enfaixada. E aquela pastora perguntou por que aquela ovelha pequena estava naquela condição. E ela disse, porque essa ovelha, ela nunca ficava no rebanho. Ela saía do rebanho e ela ia para bem longe e ficava agarrada a um tipo de mato lá que tinha uns espinhos e ela ficava toda ferida e muitas vezes ela tinha que tirar toda a lã da ovelha, E ali tinha que passar, aqueles óleo, tinha que passar remédios, para desinflamar, enfim, para ela se curar. Mas assim que ela se curava e nascia a lã novamente, ela voltava justamente, não ficava no rebanho, ela fugia do rebanho e voltava geralmente para os mesmos precipícios. E aí, para que isso não acontecesse, o pastor de ovelha em Israel, a pastora, eles quebram as duas patinhas da frente. E o que acontece? Eles têm uma técnica, Eles têm uma técnica curativa, Ou seja, eles isolam aquela patinha, Ou seja, colocam remédio e tudo mais, aquela coisa toda, e faz um tipo de manutenção. E os ossos quebrados, eles vão se calcificando. E com o tempo, aquela ovelha, ela volta novamente a andar. Depois que aquela ovelha volta a andar, nunca mais ela se afasta do rebanho e nem se afasta daquele pastor, daquela pastora. Eles estão sempre coladinhos, eles ficam sempre juntinhos. E tinha 3 ovelhas que estavam de lado daquela pastora de ovelha. E ela foi e falou, tá vendo essas 3 ovelhas aqui? Elas passaram também pelo mesmo processo. Foi quebrado as patas, foi recuperada, calcificada e agora, aonde eu estou, elas conhecem a minha voz, porque elas ficaram 6 meses para se recuperar e o pastor tem muito trabalho com aquela ovelha, para dar toda a assistência e dar água na boca, dar alimentação na boca, enfim, todas as suas necessidades, o pastor fica responsável ali, para recolher e tudo mais, aquela coisa toda. Dá muito trabalho, mas depois de todo esse tempo, aquela ovelha, ela de tanto ouvir a voz do seu pastor, entende? Ela fica sempre do lado do seu pastor ou fica no rebanho e ela nunca se afasta do rebanho. E quando ela está no rebanho, que o pastor chama ela pelo nome, ela já vem, ela reconhece a voz do pastor. Porque assim, pessoal, muitas vezes a gente está saindo da rota, O amor de Deus é tão grande que muitas vezes a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E diz que o pastor tem um cajado, E aí ele faz assim, ele muitas vezes pega ali um cajado e traz a ovelha, que muitas vezes está querendo se desgarrar. E assim como um pastor de ovelha lá em Israel, eu fiquei pensando, Deus também trata a gente muitas vezes assim. Muitas vezes a gente quebra as pernas, E muitas vezes a gente acha ruim, aquela coisa toda. Mas muitas vezes aquela situação de quebrar as pernas é Deus ali tratando, curando, restaurando, transformando, E preparando, para um tempo novo na vida da pessoa.
E muitas vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes quando a ovelha ela não tem essa habilidade de entender, não é, de perceber, de discernir aonde é o lugar dela, ela fica muitas vezes, não é, fugindo do aprisco do rebanho. Muitas vezes os prejuízos eles são irreparáveis, né? É isso que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? Compartilhe esse vídeo, beijo no coração e a gente se vê.